capítulo 13. Eu vou ler essa passagem aqui que diz o seguinte: Hebreus capítulo 13, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais nos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Que maravilhosa passagem da palavra de Deus que nós acabamos de ler, do texto sagrado, onde nos dá uma informação muito importante para a igreja, e não só para a igreja daquela época, mas para a igreja em todas as épocas, até o final da volta de Jesus. Esse autor deste livro faz lembrar a igreja de algumas coisas importantes que ela não pode esquecer. Primeira é a salvação da graça em Cristo Jesus, que a igreja existe e nós existimos e somos salvos por causa de Cristo Jesus. A igreja sempre tem que precisar lembrar disso, né? Porque o mundo tenta fazer que a gente se esqueça. Não é pela graça, não é por Jesus Cristo, é por suas obras, seus feitos, é por você ser uma pessoa boa. E o autor da Epístola aos Hebreus está fazendo com que os irmãos lembrem-se, porque havia muita gente querendo demovê-los dessa verdade bíblica sobre a nossa salvação e a existência da igreja. E a segunda coisa importante que ele fala é sobre as pessoas que foram instrumentos da graça de Deus para a igreja, para o mundo, né, para a sociedade. E aí nós temos três coisas importantes aqui: qual deve ser o nosso dever para aquelas pessoas que Deus levantou no meio da igreja para fazer com que o nome do Evangelho fosse, o nome de Jesus fosse conhecido, e ao mesmo tempo para que eles, pela sua própria trabalho realizado, né, dessem esse trabalho desse glória ao nome do Senhor. Há três coisas aqui que a gente deve fazer com esses homens. E aí eu queria lembrar para vocês uma coisa importante: história, passado, né? História, falando das coisas do passado. Tem muita gente que diz assim: vamos esquecer o passado. Todos temos uma história. Nós não viemos, não existimos num vácuo, num vazio. Tem alguma coisa antes da gente. E isso ajudou muito a gente estar aqui. A gente está aqui por alguma coisa no passado aconteceu. E Deus sempre usou pessoas. E Ele diz que na igreja a gente tem que se lembrar dessas pessoas. Por isso que a primeira parte diz: lembrai-vos dos vossos guias. Porfírio Gomes, presbítero Porfírio Gomes, foi um dos guias da nossa igreja, um dos líderes da nossa igreja. No passado, Deus usou esse servo para levantar essa igreja, fundar essa igreja, organizar essa igreja, ser um instrumento de Deus para a existência dessa igreja. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Quais são os guias, os líderes que nós devemos lembrar? Aqueles que pregaram a palavra de Deus. Esse nós devemos lembrar. E certamente nosso irmão Porfírio foi um desses homens, né? E a outra coisa importante, ele diz assim: considerai atentamente o fim da vida dessas pessoas, né? Olhem a vida dessas pessoas e imitem o bom testemunho que elas deixaram para nós nos dias de hoje. Então, nós temos hoje esse momento da igreja, fazendo o descerramento da placa em homenagem ao presbítero Porfírio Gomes. Hoje nós estaremos descerrando a placa, dando esse prédio, esse edifício aqui, o nome é Edifício da Educação Religiosa Porfírio Gomes. E aqui está a sua filha, que vai falar sobre esse momento. Nelcina. Boa noite, irmãos. Esta é uma noite de recordação e de grande emoção. Mesmo emocionada, eu estou aqui para agradecer ao Conselho da Igreja pela decisão e escolha do nome do meu pai para o salão anexo da igreja. O presbítero Carlos Alcântara telefonou lá para casa dizendo que o Conselho ia se reunir e ele ia apresentar a proposta. Telefonou novamente dizendo que a proposta foi aprovada. O nome do presbítero Porfírio Gomes ia ser colocado no edifício de educação religiosa, ia providenciar uma placa e escolher um dia. Depois telefonou dizendo que a proposta foi aprovada, a placa foi providenciada com o nome de meu pai, e aqui estamos participando dessa homenagem. Emocionada, como vocês estão vendo, com temor e tremor,
mas feliz porque estou participando desse momento histórico. Eu sou a única filha viva. O pastor Eduardo e o presbítero Carlos Alcântara, conversando comigo, disseram que alguém tinha que dar uma palavra. E este alguém só podia ser eu, porque era a única filha viva. Então, eu estou aqui para dar a minha palavra, para dizer alguma coisa sobre meu pai. Mas antes, como começou o trabalho aqui no Alecrim? O trabalho teve início com uma escola dominical, aqui mesmo na Avenida 10, em um terreno onde tinha uma mangueira próximo à minha casa. O terreno pertencia ao senhor Antônio Borges de Paiva, que era casado com minha tia Maria Amélia de Paiva. Antônio Borges foi um dos primeiros diáconos da igreja. Ali naquele terreno, à sombra de uma mangueira, teve início o trabalho presbiteriano aqui do Alecrim. À noite, os irmãos se reuniam em uma casa de meu pai, vizinho à casa onde eu moro. Quem foi meu pai, Porfírio Gomes? Meu pai, Porfírio Gomes, era natural do Rio Grande do Norte, nasceu em Papari, que é hoje Nísia Floresta. Era um homem simples, de pouco estudo, exercia a profissão de pedreiro. Nasceu em 17 de fevereiro de 1897. Devido a ele ter complicações no coração, ele passou a ser o mestre de obras. Daí a ideia de comprar um terreno. Comprou um terreno aqui mesmo, na Avenida 10, esquina com a Avenida 4. O terreno era de propriedade do senhor João Brasil, pai de Lenilza, tio de Alcivan. O senhor João Brasil foi um dos primeiros presbíteros da igreja. Meu pai comprou o terreno, fez a doação, construiu a igreja. Ele foi o plantador do trabalho presbiteriano aqui do Alecrim, foi o primeiro dirigente e era assistido pelos pastores e presbíteros da Igreja Presbiteriana Central, que era a Igreja Mãe. Já depois de algum tempo, ele começou a fazer o trabalho aqui e era zeloso no trabalho. Ele orava pelos trabalhos da igreja, orava pelos filhos e era estudioso da palavra. No domingo ele sempre dizia, hoje é o dia do Senhor, dando a entender que queria que os filhos participassem em primeiro lugar do trabalho aqui, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Nos domingos, antes de vir para a escola dominical, ele realizava culto doméstico. Ele era muito exigente. Todos os filhos tinham que participar. Só começava o culto lá em casa quando os 11 filhos estavam ao redor da mesa. Quando estava faltando uma das filhas, ocupada em afazeres domésticos, ele olhava para um dos filhos e dizia, chame Marta. Ele não tinha nenhuma filha chamada Marta. Quando todos estavam ao redor da mesa, então ele ia falar na história de Marta e Maria, dizendo que Marta hospedou Jesus na casa dela, e era muito inquieta, agitada. E então meu pai dizia que queria que os filhos seguissem o exemplo de Maria, que escolheu a boa parte, que era quedar-se aos pés do Mestre Jesus e aprender os seus ensinamentos. Em outros domingos, meu pai falava em outros assuntos. Falava na missão de Jesus aqui na terra, às vezes na escolha dos apóstolos, falava no apóstolo Paulo como apóstolo dos gentios, falava em recompensa, galardão, segunda vinda de Cristo. E ele dizia que os filhos tomassem posse da vida eterna para receberem do justo juiz a coroa da justiça. E ele se baseava em 2 Timóteo 4, que diz que a coroa da justiça está reservada, a qual o Senhor justo juiz dará a coroa a todos quanto amam a sua vinda. Fomos criados assim, na sã doutrina, e cantando louvores, os hinos que meu pai mais gostava de cantar. O hino 392, ao Deus de Abraão louvai. O hino 534, tudo ao Cristo a te entrego. O 546, com Cristo unido pela morte na cruz. Quando ele estava na direção do culto de oração, o hino preferido dele era Hora Bendita de Oração, 155. Esses hinos ele cantava pelos salmos e hinos e nós cantávamos com ele. E depois, continuando, ele fazia orações, cantando louvores e a gente participava dos trabalhos, todos os filhos. Mas, apesar de toda a dedicação ao trabalho, ele tinha uma preocupação constante. Ele era doente do coração e se preocupava porque tinha muitos filhos. Mas os pais aqui presentes sabem que sempre tem um filho mais chegado, um filho mais estimado, um
filho que dá mais assistência aos pais. E ele chamava a Nilda, que já era professora, para escrever carta para 2 filhos que já moravam no Rio de Janeiro. E ele, conversando com Nilda, dizia: qualquer dia irei ser promovido à glória, vou para próximo de Jesus. Então, ele faleceu no dia 5 de dezembro de 1956, aos 57 anos. Este ano completa 67 anos da morte de meu pai. Nem o pastor Eduardo, nem os presbíteros que estão na ativa conheceram meu pai. Em reconhecimento ao legado deixado por ele, eu estou aqui para agradecer ao Conselho da Igreja, aos presbíteros, ao reverendo Eduardo e aos presbíteros que se interessaram para que acontecesse esse momento histórico. Também, em especial, ao presbítero Carlos Alcântara, que apresentou a proposta, e ao pastor Eduardo. Eles me incentivaram a fim de que eu falasse, eu não estava com muita coragem de falar, me incentivaram a fim de que eu falasse a respeito de meu pai. Por isso que eu estou aqui para falar alguma coisa sobre meu pai. Mas, daqui da igreja, são poucos irmãos que conheceram meu pai. O presbítero Eli, que está aqui presente, está bem ali, e o presbítero Rui. E algumas irmãs da igreja, Elione, que está aqui, Alzeni, Nunu e Irene. Essas eu tenho certeza que se lembram de meu pai. Mas a nossa esperança é que um dia estaremos todos com Jesus. Enquanto estamos aqui, sejamos perseverantes, lutando contra o mal, combatendo o bom combate da fé. É o que Deus requer de cada um, que seja encontrado fiel. Por isso, continuemos fiéis, unidos e firmes no trabalho do Senhor. Que a nossa conduta cristã seja, a nossa carreira cristã seja como alvo Jesus Cristo. E cada irmão aqui presente possa dizer como o apóstolo Paulo: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe os irmãos aqui presentes. Esta era a minha palavra sobre a vivência de meu pai. Depois de muitos anos, não dá para recordar tantos acontecimentos, mas eu, com temor e tremor, com certeza vocês agora ficaram sabendo mais alguma coisa sobre meu pai. Mas, para terminar, eu escolhi um versículo que nos conforta e nos edifica. O versículo que diz assim, Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Na versão NVI diz que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito. Eu quero agradecer a todos que participaram do trabalho, agradecer ao pastor Eduardo, aos presbíteros, à junta diaconal, a SAF, a Regina como presidente, Socorro como a vice, as 2 secretárias, Janaína e Zilmar, Salete, tesoureira, e todas as outras sócias, as 2 relatoras, e eu digo a todas as outras sócias porque a nossa SAF é como uma família, nós somos unidas e firmes. Eu quero terminar destacando 2 pessoas. Uma é a Elione, que está aqui. Ela nem sempre ela tem condições de ficar. E hoje ela está aqui como irmã em Cristo, como auxiliadora e como uma amiga mais chegada que a irmã. E a única pessoa da família presente é Carolina. Me incentivou, me encorajou, apesar de eu estar aqui com temor e tremor, mas temor para mim é sentimento de reverência. E tremor é tremor mesmo. Então, que Deus abençoe. Sim, eu trouxe uma foto de meu pai, depois vocês podem ver. Eu vou passar a palavra para o reverendo, para ele convidar vocês para a foto da igreja de meu pai, a única foto. Naquela época, Zilmar ainda não era viva. E a igreja que ele construiu. Meus irmãos, nossa irmã Nelcina, como ela falou, né, filha do nosso irmão Porfírio, e vocês veem como é a nossa igreja, né? Ela tem uma história, né, de pessoas fiéis, tementes a Deus, da palavra, e talvez os jovens aqui
Como é que surgiu essa igreja? Aqui está um exemplo, né, de pessoa viva da história da nossa igreja, filha do Porfírio Gomes. Então, que nós lembremos dessas pessoas e imitemos a fé dessas pessoas, né? Como nossa irmã Nelsina falou, Porfírio Gomes foi um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem que se dedicou à obra do Senhor, produziu os frutos. Né? Os frutos, né? Vamos agora para... Vamos virar. Vamos encerrar com uma oração. Senhor, nós queremos nesse momento, felizes como estamos, alegres, contentes por Tua maravilhosa graça e sabedoria que o Senhor assim tem manifestado sobre a Tua igreja presbiteriana do Alecrim, levantando homens e mulheres tementes ao Senhor, juntamente com todos, para que o Teu nome seja glorificado. Esta placa é um reconhecimento daquilo que o Senhor fez na vida do Teu servo e também para nós um exemplo para seguirmos. Abençoe a Tua serva Nelsina, Senhor, que continue dando saúde a ela à disposição, para continuar fazendo o que ela tem feito, dado os frutos para a glória do Teu nome. Abençoe a Tua igreja, nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa irmã Nelsina quer que eu convide vocês a entrar agora no salão para a gente fazer um lanchinho, né? Então, todos estão convidados. Parabéns.